realmente inscrito no conselho, tá? Não é só como contador, mas sim inscrito no conselho lá, né? Habilitado a ser perito, ok? Vamos lá. Aí tem o exame de qualificação técnica, né? Para o registro no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. Ele vai exigir o quê, né? Na prova, a prova em si. Ele vai exigir conhecimentos da legislação profissional, de ética profissional, das normas brasileiras de contabilidade, né? Tá? Técnicas e profissionais, da Constituição, legislação civil e processual civil, né? Que são inerentes à legislação profissional, à prova policial e ao perito, língua portuguesa e redação, tá? Então, vamos lá. Quem não gosta de escrever, vai ter que treinar bastante, porque tem redação no final aí, tá? Quando a gente fala em educação continuada, o que a gente entende por educação continuada, né? Tem que continuar estudando, não pode parar. Exatamente isso. Mas são vários os pontos que são contados aí como pontuação, tá? A gente tem lá como participação de congresso, palestras, né? Aí, se você é o palestrante, uma pontuação. Se você ouvinte lá, é outra pontuação. Se você está fazendo uma graduação, uma especialização, se naquele ano você fez alguma disciplina e foi aprovado, e são disciplinas inerentes à profissão, você conta a pontuação também. Trabalhos acadêmicos, defesa de monografia que você faz ou participa de banca, tudo isso conta, tá? O perito, no exercício de suas atividades, né, ele deve comprovar isso anualmente, a sua participação em programa de educação continuada, de forma a ser regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade, tá? Outra situação, a independência, né? O perito, ele tem que trabalhar com independência, então, ele deve evitar e denunciar qualquer interferência que possa constrangê-lo em seu trabalho, ok? Não admitindo em nenhuma hipótese subordinar sua apreciação a qualquer fato, pessoa ou efeito que possam comprometer a sua independência, né? O que é independência aqui no caso? Ele está ali para fazer uma análise, né, de um quesito, um exame. Então, qualquer coisa que venha a atrapalhar isso, a impedir que ele exerça plenamente a sua função, ele pode fazer uma comunicação perante o juiz, entendeu? Que de repente ele pode estar lá na empresa fazendo um levantamento, uma perícia lá, e pode haver por parte da empresa aquela jogadinha de tentar obstruir o trabalho do perito, tentar esconder as coisas que ele está querendo e não fornecer, entendeu? Então, se ele sentir isso, que isso está afetando a independência dele, tá? O trabalho dele, tá? Aí ele pode recorrer ao juiz, comentar isso com o juiz vai tomar providências, tá? É aquela mesma história que a gente fala do auditor externo, né? Quando a gente falou, o auditor externo chega na empresa, ele vai ouvir as pessoas, vai conversar, né? Em algumas situações, o auditor é algo um pouco mais amplo do que o perito, porque o auditor vem avaliar uma situação mais genérica, né, mais geral, né? Enquanto o perito vai analisar uma situação mais específica, mais pontual. Então, pode acontecer, né, de ele conversar com alguém, tomar informação com alguém, para se embasar em alguma situação que ele possa estar precisando entender, tá? Mas, assim como o auditor, ele tem que ter uma postura, né? Ter uma forma de trabalho que evite qualquer dúvidas com relação à sua independência, tá? Por quê? Porque se afetar a sua independência, afeta automaticamente, né, a percepção de sua imparcialidade, tá? Então, o que é isso? O perito, ele vai ali, né, assim como o auditor, ele é independente e ele tem que ser imparcial, na sua análise, na sua resposta ao quesito que foi levantado pela justiça, tá? Então, se afeta de alguma forma
ele possa afetar a sua independência nesse ponto, né, a sua imparcialidade, aí já fica questionável o seu laudo, certo? Vamos lá. Impedimento e suspeição. O que vocês entendem aí de impedimento e suspeição? O professor acha que o impedimento e a suspensão vai ser a respeito do profissional, né? Dependendo da conduta. Eu acho que é justamente quando ele quebra essa norma profissional, né? Ela citou uma propina, uma proposta que está fora do trabalho dele, sabe? Que venha a comprometer o resultado final do trabalho dele. Deve ser isso, né? O atacante está impedido. O que é impedido no futebol? Impossibilitado. Irregular, né? Ele está irregular, ele está impossibilitado ali, ele estava impedido de fazer aquilo que ele se propôs a fazer, que é o gol, né? Tá? Professor, eu não estou conseguindo ver o slide de jeito nenhum. Aí eu não tenho o que fazer, não. Eu já reiniciei tudo aqui. Você saiu para quê aquela hora? Porque eu estou tentando ver o slide, eu fico entrando e saindo para ver se aparece. É só comigo? Se for só comigo. Aparentemente, ó. Tem mais alguém que não está vendo o slide? Eu, professor, Não também. tá aparecendo no slide, não, professor. Para mim também. Tá aparecendo aqui para mim, professor. Aqui tá de boa. Eu vou dizer, ó, vocês ficam quietos aí, não tira nada não, viu? Porque a Sabrina já saiu, entrou umas 35 vezes. Espera aí. Eu quero ver a aula. Lá no portal tem todos os slides. Tá lá a aula já. Quero ver ao vivo. Aí, como eu tô vendo agora o senhor. Lindo, maravilhoso, não é? Espera aí. Eu vou carregar de novo. Se não ver, eu não tenho o que fazer, tá? Apareceu para você? Aê! Agora foi. Porque a hora que eu fiz isso outra hora, em vez de você ficar quietinho esperando, você saiu. Aí você voltou depois que eu tinha colocado de novo. Tá bom, bora. Situação. Obrigada, professor. Vamos lá. Gente, impedimento de suspeição, aqui quando a gente vai falar aqui, é que tipo assim, imagina que a gente fala em independência, fala em imparcialidade, né? Imagina você perito numa ação onde o seu pai é uma das partes, tá? E aí? Ou um amigo seu, ou um sócio seu, ou a sua empresa, tá? Então, essas são situações de impedimento de suspeição, tá? Ó, são situações fáticas ou circunstanciais que impossibilitam o perito de exercer regularmente suas funções ou realizar atividade pericial em processo judicial ou extrajudicial, inclusive arbitral, tá? Se não me engano, eu não lembro se tem aqui, o perito ele não pode trabalhar com um caso de empresa que ele já tenha trabalhado, entendeu? Sim, eu já fui funcionário de uma empresa, então se eu for perito e cair aquela empresa lá como uma das partes, eu não posso atuar, tá? Em momento algum, tá? É como se fosse, ó, o desenho é bem interessante aí, né? Porque a gente diz que a justiça é cega, né? O que é o cega da justiça? Ela vai pesar, né, as circunstâncias sem saber quem é o lado, entendeu? Então, a partir do momento em que eu tenho alguém sob suspeição ou impedimento, essa pessoa, teoricamente, ela já não é mais confiável, né, com relação à sua imparcialidade, tá? Nós temos aí, ó, por exemplo, o perito contador nomeado ou escolhido deve se declarar impedido quando não puder exercer suas atividades com imparcialidade e sem qualquer interferência de terceiros, ou ocorrendo pelo menos uma das seguintes situações, né, que a gente vai explicar abaixo. For parte do processo, então, por exemplo, eu estou impedido se eu for parte do processo. De que forma? Eu posso ser o dono da empresa, posso ser sócio, posso ter algum vínculo ali com alguma das pessoas, né,
É. Ó, se ele tiver autuado como perito contador, contratado ou prestado depoimento como testemunha no processo, né? Então, o perito já foi perito contador assistente. Então, agora o juiz chama ele para ser o perito do juiz. Então, não pode também, tá? Eu já apresentei ele aqui como testemunha minha. Então, ele também está impossibilitado, tá? Ó, tiver cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou em linha colateral, até o terceiro grau, tá? Postulando no processo entidades da qual esses façam parte do seu quadro societário ou de direção, tá? Então, olha lá, vamos pensar, eu tenho um primo que é sócio de uma empresa ou é diretor de uma empresa, eu estou impedido, tá? De fazer parte desse processo, tá? Como perito, ok? Minha esposa, meu avô, meu pai, meu filho, né? Então, ó, e o termo aqui, ó, consanguíneo ou afim, tá? Sogra é parente? Não, mas é afim, você entendeu? Um cunhado, um enteado, tá? Então, tudo isso vai ser considerado, tá? Certo? Então, tem que tomar cuidado, tipo assim, ó, você vai pegar lá, o juiz te chama, você pega o processo, você analisa, aí você vai atrás de saber, né, se você tem alguém ali dentro daquela empresa que você conhece, assim, como parente, né, não, eu nunca trabalhei para essa empresa, não, entendeu? Não sou contratado do processo, nem nada, não tinha mais nada, não tem nenhum parente lá, né, pelo menos que eu saiba. Professor, mas e se você não sabe e aí durante o processo você descobre que tem um parente lá dentro? Poxa, na hora você procura o juiz e diz, seu juiz, o senhor me desculpe, eu não sabia, tomei ciência agora de que eu tenho um parente assim, 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 assado que está nessa empresa, então eu estou aí impedido de prosseguir com esse processo, tá? De repente, o juiz vai analisar, né, a função dessa pessoa que está lá na empresa, tudo, se ela pode ter interferência ou não, né? Se ele entender que ela não afeta, ele pode até manter o perito, tá? Mas o correto é o perito já manifestar essa situação para o juiz, tá? Isso aí, gente, vamos lá, a gente está falando do perito. E vocês, de repente, estão na empresa, passa por uma perícia, uma situação dessa, né? E não é somente, quando a gente fala em perito isso aqui, essa regra não é somente para a questão de perito contábil, não. É qualquer tipo de perito, tá? Então, vocês estão na empresa, vocês são uma parte interessada, então é interessante vocês saberem, peraí, esse perito, ele tem alguma coisa a ver com a minha empresa, com a outra parte, tá? Porque se tiver alguma coisa a ver, ele pode ter aí o seu impedimento solicitado, tá? Então é interessante isso, porque de repente você não sabe, mas de repente o cara tem alguma coisa contra a sua empresa, tá? Então isso aí pode acontecer. O que pode acontecer também, né, vamos pensar assim, ó, em cidade pequena, né? Pequeno, eu digo, a Imperatriz, que todo mundo se conhece, né? É a seguinte situação: imagina se você teve um problema com a pessoa lá atrás, 10, 15, 20 anos atrás, e agora o cara vem ser perito numa demanda sua, tá? E você teve problema com ele, tá? Isso aí é uma situação, né? Ela nem está aqui, mas é de repente você, o seu lado de advogado aí solicitar a substituição do perito, tá? Por quê? Porque aquele cara, de repente, ele pode ser totalmente imparcial, né? Mas de repente ele pode estar querendo ali te prejudicar, tá? Vamos lá. Se tiver interesse, direto ou indireto, mediato ou imediato, por si, por seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou em linha colateral, até o terceiro grau, no resultado do trabalho pericial, tá? Se você tiver algum interesse nisso, ou alguém aqui tiver interesse, também você está impedido, tá?
Exercer cargo ou função incompatível com a atividade de perito contador, em função de impedimentos legais ou estatutários. Tá? Receber dádivas de interessados no processo. Vocês já viram aquela música que fala do cara lá do interior com o italiano que tinha muito dinheiro num processo lá de um pedaço de terra? Ele fala que ele não podia perder aquela terra, que era a única que ele tinha. E para o italiano não ia fazer diferença, né? Porque o italiano tinha muita coisa e isso não fazia diferença para ele. Aí ele fala pro advogado, né? Pergunta se tem algum jeito, né? Como diz, convencer o juiz, né? Aí ele fala que ele poderia dar até uma leitoa gorda pro juiz, né? Aí o advogado diz o seguinte: você tá doido, né? Mais ou menos assim. Esse juiz já é de uma família aí tradicional, de mais de 400 anos, né? Se você fizer isso, você vai estar assinando, como diz assim, a perda do processo, né? Tá? Mas o advogado não tinha muita fé, entendeu? No resultado. Aí, na hora da audiência, né, que sai o resultado, o senhorzinho ganha a demanda contra o italiano, né? O italiano perde. O advogado não acredita em como que isso aconteceu, né? Aí pergunta para ele, o que você fez, né? Ele falou assim, ó, lembra da que eu te falei que eu ia dar a leitoa pro juiz? Aí o advogado falou assim, eu não acredito que você comprou o juiz com isso. Ele falou assim, não, eu mandei a leitoa em nome do italiano, né? Então o juiz, só por ter sido tentado ser comprado, ele, como diz, ele inverteu o coisa. Ele falou assim, não, já que o cara está tentando me comprar, eu vou dar a demanda contra eles, entendeu? Só que, na verdade, ele recebeu como se fosse o italiano, né? E quem tinha mandado a leitoa era o pequeno produtor lá, tá? Mas é bem interessante, mas é mais ou menos por aí. A gente fala do juiz, mas isso serve, né, pro perito, né? Imagina se você receber aí algum presente da parte interessada, né? Tá? Você é obrigado, né, a comunicar ao juiz isso e entregar isso para a justiça, tá? Isso serve em empresa, tá, gente? Nas empresas, muitas vezes aí a gente tem essa situação, né? Principalmente o pessoal que trabalha aí com a área de compra, essas coisas, as empresas que tentam, né, ganhar ali aquela licitação, muitas vezes oferece aí algumas benesses, né, alguns benefícios aí, e nem sempre é financeiro, tá? Muitas vezes é benefício de viagem, de alguma coisa assim, você entendeu? Então, as empresas, geralmente as empresas já têm no seu código de ética e conduta, né, essa questão, né, limites ali, né, quanto que eu posso, o que eu posso receber, o que é um brinde, que assim, brinde, né, todo mundo pode receber, é muito difícil uma empresa que proíbe. Agora, o que é brinde, né, até quanto é um brinde, tá? Então eles consideram, tipo assim, que se for um brinde que você olha para ele e fala assim, isso aqui custa menos de R$ 50, menos de R$ 100 aí, no máximo, né? Isso é considerado um brinde, tá? Agora, acima disso já é suspeito, tá? Às vezes, dependendo da função que você exerce, não tem suspeição nenhuma, mas dependendo da função, sim, tá? Subministrar meios para atender as despesas, né, do litígio, tá? E receber quaisquer valores e benefícios, bens ou coisas, sem autorização ou conhecimento do juiz ou árbitro. Então, todas essas situações aí provoca aí, né, impedimento legal, tá? Aí a gente tem um impedimento técnico, né? O que é o impedimento técnico? Vamos lá. Por motivos técnicos, a ser declarado pelo perito, decorre da autonomia, estrutura profissional e da independência que devem possuir para ter condições de desenvolver de forma isenta o seu trabalho. Quando a gente fala em condições aqui, né? O que a gente entende por condições, você entendeu? Algumas situações, né, básicas, né? Por exemplo, não sou especialista na área, tá?
tá? Eu não me considero com capacidade técnica, com competência para dirimir um litígio num determinado assunto. Então, eu chego para o juiz e digo, olha, eu não sou capaz, eu não tenho competência para isso, tá? Não é vergonha nenhuma. A vergonha é você pegar e não dar conta. Já pensou, se você pega uma situação dessa, aí você faz um laudo lá, e o perito contador assistente, que é da parte lá, ele vem e detona todo o seu laudo, e a fundamentação dele é muito mais crível do que a sua, você vai se queimar, você entendeu? Você recebeu para entregar um serviço que você não deu conta de entregar, tá? Outra situação. Imagina que você vai levantar aí uma perícia e você não tem pessoas, porque assim, a perícia nem sempre ela é feita somente pelo perito, mas sim pela equipe do perito, muitas vezes. Você tem que ser capaz de ter uma estrutura para isso, né? E se você não tiver essa estrutura, é melhor você não assumir. Que depende do serviço, não é simplesmente você sentar ali, pegar um papelzinho e analisar, não. Às vezes você tem que levantar a documentação aí de alguns anos aí para poder levantar aquele resultado, né? Imagina se estiver falando de uma empresa, de balanço de uma empresa, entendeu? E aí, como que você vai fazer? Tá? Você precisa ter pessoas, né? Você tem que ser capaz, e aí você tem prazo para cumprir, né? Então, se eu não tenho competência, né? Essa competência, no caso, não é nem só o conhecimento, mas sim a parte estrutural, eu me declaro aí impedido, tá? É o que a gente chama aí, né? Que é chamado de impedimento técnico, tá? Ora, se não for capaz, né? De cumprir os prazos dos trabalhos em que o perito contador for nomeado, contratado ou escolhido, ou em que o perito contador assistente for indicado, tá? Se você for indicado aí para uma parte como perito contador assistente também não tiver condições, você também tem que falar, tá? Ter o perito contador assistente atuado para outra parte litigante, na condição de consultor técnico ou contador responsável, tá? Direto ou indireto, em atividade contábil ou em processo no qual o objeto da perícia seja semelhante àquele da discussão, sem previamente comunicar ao contratante. A gente já viu, assim, situações acontecem, tipo assim, às vezes uma grande empresa, quando está com uma demanda, por exemplo, ela vai lá e contrata, você não sabe por que ela contrata aquele monte de advogado, de pessoas, de peritos ali, entendeu? Por quê? A partir do momento que ela contrata aquelas pessoas para fazer um pequeno serviço para ela impede já que essas pessoas atuem contra ela, tá? No caso de ser um perito. Então, aí muitas vezes tem que trazer um perito de fora, tá? Vamos lá. Diferença entre impedimento e suspeição. As causas de impedimento e suspeição estão previstas nos artigos 134 a 138 do CPC, né? E dizem respeito à imparcialidade do juiz no exercício de sua função, né? Aqui, esse do portal Jus aqui, ele traz essa situação voltada para o juiz. É dever do juiz declarar-se impedido ou suspeito, podendo alegar motivos de foro íntimo, tá? Isso serve também para o perito. O impedimento tem caráter objetivo, enquanto que a suspeição tem relação com o subjetivismo do juiz ou do perito, no caso. A imparcialidade do juiz, né, ou do perito, é um dos pressupostos processuais subjetivos do processo, tá? No impedimento, há presunção absoluta, né? Ou seja, já presume-se que ele não é imparcial, tá? Enquanto na suspeição há apenas presunção relativa. Olha, aí a suspeição, quem vai declarar ela não é ninguém de fora, é você mesmo, né? Você como perito vai dizer, olha, sou suspeito aí, né, de dar esse laudo, né? E você pode alegar foro íntimo, alguma coisa, entendeu? Para pensar o seguinte, olha aqui, vamos supor uma situação que realmente pode acontecer. Imagina você chamado e convocado pelo juiz para ser perito em uma causa, né, uma situação ali, e uma das partes, vamos pensar que a dona da empresa ali, que é um dos lados,
é uma amante sua. Só que, tipo assim, é por baixo do pano, ninguém sabe disso, entendeu? E você não pode. Ah, mas ninguém sabe, eu vou fazer. Não, você não pode, porque se isso amanhã vem à tona, tá? Você tá lascado, tá? Você tá lascado aí perante a justiça, você vai passar a ser parte de um processo que a justiça vai abrir contra você, você entendeu? Tá? Então, são situações assim, né, que às vezes ninguém tem clareza sobre ela, ninguém tem nem conhecimento sobre ela, mas se você sente que isso pode afetar depois, pode vir trazer problema, então aí você tem que se declarar suspeito disso, né? Você não precisa falar o motivo em si, mas você pode dizer que é furo íntimo, né? Lógico, o juiz vai te dar uma pressãozinha ali, né, de repente, né? Aí você vai falar, nossa, juiz, infelizmente, outra hora a gente pode até conversar sobre isso, mas eu não posso, aí, infelizmente, é melhor não, tá? Ok? Vamos lá, suspeição. Perito contador nomeado ou escolhido deve declarar-se suspeito quando, após nomeado, contratado ou escolhido, verificar a ocorrência de situações que venham a suscitar suspeição em função de sua imparcialidade ou independência, e desta maneira comprometer o resultado de seu trabalho em relação à decisão, né, que possa ser tomada aí pelo juiz, tá? Se vocês, por algum motivo, né, sentirem ali que vai ter problema, possa ter problema depois, tá? Você pode não ter sido agora, você pode lá atrás ter trabalhado com essa empresa, então você evita, tá? E outra coisa, né? Aqui falando do impedimento, se você também sentir que você não tem condições técnicas, né, de assumir isso, né? Ah, não, mas eu vou pegar isso porque isso é status, eu posso falar que eu sou perito da justiça, tal, tal, beleza. Só que, e aí? Se der problema, né? Se você não der conta, certo? Também, né? Os casos de suspeição aos quais estão sujeitos ao perito contador são os seguintes, né? Ser amigo íntimo de qualquer das partes. Aí aqui, gente, vem aquela coisa muito, muito, muito subjetiva. O que é amigo íntimo, né? Aí, de repente, você acha que não, o cara é só colega meu, conhecido, né? A gente tem aí alguns amigos em comum. Aí você dá lá o seu laudo, bonitinho, tal, tal. Aí a outra parte apresenta lá um monte de foto lá do Facebook, do Instagram, com você abraçado com o cara com uma garrafa de cerveja na mão, não sei o que mais, tal, você entendeu? Em várias situações diferentes. Aí o juiz já falou, opa, peraí, por que você não falou para nós que era seu amigo íntimo? Seu amigo, né? Não, seu juiz, é um colega conhecido, tal, tal, do... Cara, né? Toma cuidado, tá? Ah, não, então eu não posto foto minha. Beleza. E não deixem postar foto sua também, você entendeu? Porque às vezes você não está nas suas fotos, mas está na foto dos outros. Bom lá, se eu não posso, né, atuar quando eu tenho um amigo, também não posso atuar quando eu tenho um inimigo, tá? Vamos lá, você de repente tem um inimigo declarado, ou, entendeu? Ou o cara é seu inimigo, alguma coisa assim, e tem uma rixa entre vocês aí que é flagrante, ou seja, as pessoas têm conhecimento, né? Então você também não pode fazer parte desse processo, tá? Você até pode ser, vamos dizer assim, você pode ser perito, contador assistente da outra parte, né? Você pode ser perito, contador assistente do seu amigo. Isso não tem problema, tá? O que você não pode ser é o perito, contador de juiz. Ah, não, se meu amigo quiser me chamar para ser o perito dele, eu posso? Pode, não tem problema. Ali ninguém vai questionar a sua imparcialidade, porque ali nem se espera a sua imparcialidade, tá? É a mesma coisa. Ah, tem um cara que é meu inimigo, ele está num processo, eu vou lá, né, e vou me oferecer aqui pro outro lado para me contratar como perito contador assistente. Beleza, tudo bem, tá? Seu inimigo vai virar mais inimigo seu, mas tudo bem, faz parte, tá? A única coisa que você não pode é ser o imparcial, que é o perito do juiz, tá? Ser devedor ou credor em mora de qualquer das partes, dos seus cônjuges, de parentes destes em linha reta ou em linha colateral até o terceiro grau, ou entidades
das quais esses façam parte do seu quadro societário ou de direção, tá? Lembra lá de receber algum brinde, alguma coisa, né? E aqui também. Eu não posso ser devedor nem credor, tá? De nenhuma dessas partes. Então, por quê? Porque imagina, ninguém sabe, né? Se de repente eu possa estar sendo beneficiado, né? Ou ganhar algum benefício aí, indiretamente ou até diretamente, né? Por fazer parte disso e de repente favorecer, né? Ou, de repente, imagina, você pode ser aí até usar o termo punido, né, por eles, né? Ah, não, estamos aqui com uma dívida do cara aqui, vamos executar essa dívida porque ele não nos favoreceu, tá? Então isso é suspeição, você cai fora, tá? Ser herdeiro, presuntivo ou donatário de alguma das partes ou dos seus cônjuges, tá? Cônjuges também, então, tá? Mesmo que não seja parente seu, né? Mas, por exemplo, eu sou herdeiro aí, tem um fulano aí que gosta muito de mim e agora eu vou atuar. Não pode também não, tá? Ser parceiro, empregador ou empregado de alguma das partes, tá? Isso já nem precisa, né? Mas, vamos lá. Aconselhar de alguma forma a parte envolvida no litígio acerca do objeto da discussão, tá? E houver qualquer interesse no julgamento da causa em favor de alguma das partes. Então, todas essas situações aí, elas são objetos, né, de suspeição, tá? E aquele negócio, quem vai declarar é você. Lógico, a gente vê algumas aí que elas podem muito bem já serem de conhecimento das outras partes, tá? Mas você tem que se declarar já. Isso vai muito pela sua ética, né? Poderá ainda o perito declarar suspeito por motivo íntimo, né? O Gilmar Mendes, será que ele tem algum motivo íntimo aí para se declarar suspeito? O que vocês acham? Gilmar Mendes aí com... Ele fala que não é suspeito de nada não, viu, gente? Mas aí ele é padrinho de casamento de uma das partes. Ele tá no casamento dos caras, ele faz isso, ele participa de churrasco. E ele é safado, opa, a ponto de dizer que não é, você entendeu? Que não é, não tem... deixa pra lá. Ele não faz isso não, professor. Ele... Não, imagina. Vou te contar. Esse aí, ó, parece aquele personagem, qual que era? Da Praça é Nossa, não era? Que era o político lá, que falava tudo e ninguém entendia nada. Tá? Pensa. Uma bomba atômica ali ia fazer um limpa legal. Deixa pra lá. Pode falar isso não, senão daqui a pouco vai me prender aqui. Vamos lá. Juiz impedido ou suspeito, né? Impedido quando ele atuou como mandatário de uma das partes, já proferiu sentença ou decisão sobre o processo, é parte ou parente de uma das partes, tá? Tá lá no artigo 144 do Código Civil. E suspeito quando ele é amigo íntimo, né? Ó, o Gilmarzão aí. Ou inimigo de uma das partes ou de seus advogados, é credor ou devedor de uma das partes ou de parente de até o terceiro grau, tem interesse no julgamento favorável a um lado do processo e tem algum motivo íntimo. Está no artigo 145 do Código de Processo Civil. É igual assim, ó, eu achei interessante. Quando prenderam esse deputado aí que falou aquelas coisas, né? Teoricamente, vamos lá, meu ponto de vista, os juízes do STF, no meu ponto de vista, não poderiam julgar isso, porque eles são parte interessada, entendeu? Se o cara falou mal do STF, e eles são o STF, como é que o STF vai lá e profere alguma coisa, né? Teoricamente, ele teria que pedir para o STJ, qualquer outra instância aí, de repente, né? Mas aí vem o negócio. Só quem pode proferir alguma coisa contra membro do Congresso é o STF, né? Olha, gente, quando a gente fala do sigilo, né? O perito, em obediência ao Código de Ética, né, deve respeitar e assegurar o sigilo do que apurar durante a execução do seu trabalho, proibida a sua divulgação, salvo quando houver obrigação legal de fazê-lo, tá?
Então, vamos lá, se ele for obrigado, né, pelo juiz, alguma coisa assim, aí ele vai divulgar a informação. Caso contrário, não. A informação que ele pega ali, tudo que ele vê é intrínseca ao processo e só cabe ele repassar essa informação para o juiz, tá? E aí, a não ser que, não, ó, você pode passar para outro, não sei o quê, tem que passar, divulgar isso. Caso contrário, tá? Ele pode ser punido aí, tá? O dever de sigilo subsiste mesmo na hipótese de o profissional se desligar do trabalho antes de tê-lo concluído. Ou seja, eu comecei a fazer, por algum motivo eu saí fora, tá? O outro assumiu. Ah, não. Ó, com relação àquele processo, eu continuo, né, impedido de divulgar qualquer coisa, tá? É igual ao auditor, né? O auditor é a mesma situação, né? O auditor ele vai também repassar as informações para as partes de interesse, né? Mas não pode divulgar nada, tá? Responsabilidade, né? O perito deve conhecer as responsabilidades sociais, éticas, profissionais e legais, às quais está sujeito no momento em que aceita o encargo para a execução de perícias contábeis, sejam elas judiciais e extrajudiciais, né? Inclusive arbitral, tá? Caso, quando a gente fala de responsabilidade, né? O perito quer dizer que ele tem que respeitar os princípios da moral, da ética e do direito, atuar com lealdade, idoneidade e honestidade no desempenho de suas atividades, sob pena de responder civil, criminal, ética e pessoalmente e profissionalmente por seus atos. Se você for bandido na história, né, você pode perder o seu CRC, tá? Tome cuidado, né? Ah, não, tem uma parte aqui que resolvemos pagar aqui, nossa, uma grana preta. Tem que valer muito a pena mesmo, tá? Responsabilidade ética, né? A responsabilidade do perito decorre da relevância que o resultado de sua atuação pode produzir para a solução da lide, né? Que é do litígio, tá? Imagina, a gente fala lá atrás que, naquela frase, né? Que sem o advogado não existe justiça, mas sem o perito não tem a verdade, né? Então, o resultado, né? Intrínseco da coisa, o justo resultado, ele passa pelo prisma, né, da atuação do perito, né? Seja qualquer perito, tá? Vamos pensar num acidente de trânsito, tá? Em qualquer acidente de trânsito, né, a não ser quando uma das partes se declara culpada, né, que às vezes é flagrantemente a culpa dela, mas na maioria das vezes envolve um perito, né, a perícia, né, o perito de trânsito, e vai lá e, como diz, a justiça só consegue ser feita, né, a nossa justiça é difícil de ser feita, mas ela só consegue ser feita a partir do momento em que você tenha um laudo pericial honesto, né, que um laudo pericial correto, tá, competente, tá? Porque sem o qual a justiça já nasce morta, tá? Se você não tiver um laudo pericial ali correto, você já nasceu torto, você esquece, tá? Esse fruto não vai prestar daí, tá? A responsabilidade ética do perito decorre da necessidade do cumprimento dos princípios éticos, em especial os estabelecidos no Código de Ética Profissional do Contabilista e nessa norma, né? Que é a norma do profissional perito. Ciente do livre exercício profissional, deve o perito contador, sempre que possível, e não houver prejuízo aos seus compromissos profissionais e suas finanças pessoais, em colaboração com o Poder Judiciário, aceitar o encargo confiado na condição de perito contador de juízo, ou recusar-se, né, do MUNS, né, no prazo legal, apresentando suas razões. Vamos lá. É interessante, né, aqui a própria norma já diz, né, que tipo assim, olha, é interessante você ser um perito contador, mas toma cuidado que isso também não pode, de repente, afetar
o seu lado profissional, tá? As suas finanças, porque às vezes para você ser um perito, a gente tem aí contadores, né, que são muito solicitados por empresas, né, que os caras são top mesmo, então os caras ganham muita grana aí dando assessoria. Então, para ele ser um perito, ele vai perder, às vezes, né, a oportunidade de estar ganhando dinheiro, tá? Então, aqui a própria norma já diz, olha, se isso não for te afetar profissionalmente nem financeiramente, tá? Ajuda a justiça, né? Seja um perito judicial, tá? E se você for convocado para tal e não aceitar, né, você tem um prazo aí para poder apresentar as suas razões, né? As razões que podem ser impedimentos ou aí suspeição, tá? Cumpra o perito contador no exercício, né, de seu ofício, atuar com independência. O perito contador também, né, quando ele está executando as atividades de perito, deve propugnar, né, ou seja, se embasar por sempre trabalhar pela imparcialidade, dispensando, né, ou seja, tratando todas as partes de maneira igual, tá? Então você não vai, tem 2 peritos assistentes, né? Um perito contador assistente de uma parte, um perito contador assistente de outra. Então você vai tratar os dois em igualdades, entendeu? Tá? Vamos lá. Parcialidade não são consideradas quando atender uma das partes, né? Desde que se assegure igualdade de oportunidade à outra parte, quando solicitado. O que é isso? Eu tenho 2 partes ali e o perito contador está aqui no meio das duas. Então, de repente, uma delas solicita que ele investigue tal situação, né? Isso não é ser parcial, desde que ele permita também solicitações por parte da outra parte, né? Que a outra parte também possa fazer essas solicitações. Então, olha, eu estava aberto a receber solicitações de um lado, solicitações de outro, tá? Entendeu? Isso não é imparcialidade. Não é parcialidade. Trabalho técnico científico anteriormente publicado pelo perito contador que verse sobre o tema objeto da perícia. Vamos lá. Vamos supor que vocês já escreveram um livro sobre perícia falando de uma determinada situação aí, né? E justamente aconteceu de vocês pegarem para fazer uma perícia na prática, né? Com o mesmo tema do livro aí, do material ou do artigo que vocês escreveram. Isso não é ser parcial, tá? Isso não vai afetar a imparcialidade de vocês. Porque você já falou sobre alguma coisa, não quer dizer que você vai ser parcial, tá? Isso não afeta a sua independência e, no caso, né, não transgride suas responsabilidades nem a sua ética, tá? Tanto que a gente tem que isso é uma linha tênue, né, gente? Tá? Entre o que é ético e o que não é ético, né? Nós temos que tomar cuidado, porque a gente tem muito aqui com relação a gente fala muito, né? Até o Kennedy passou isso para a gente um dia, falando sobre ética flexível, né? O que é ética flexível? É aquela que funciona quando os outros estão vendo, né? E não funciona quando não tem ninguém vendo, tá? Então, tipo assim, não, eu vou ser certinho, tem alguém vendo? Se tem alguém vendo, eu sou certo. Se não tem, eu não sou certo. Isso é ética flexível, tá? Então, nós devemos ser éticos em todo momento, tá? Ou seja, quer dizer que você só é confiável na minha frente, né? Quando eu não estou, eu não posso confiar. É para mais ou menos por aí, tá? Vamos lá. Responsabilidade civil e penal. A legislação civil determina responsabilidades e penalidades para o profissional que exerce a função de perito contador, as quais consistem em multa, né? Você pode ser multado por algum problema, indenização, né? Você pode ser obrigado a indenizar uma das partes aí, e também inabilitação, ou seja, você pode perder a sua habilitação profissional, tá?
A legislação penal estabelece, isso é civil, a penal estabelece penas de multa, detenção e reclusão, tá? Até você ser julgado, você tem sala especial, porque você vai ter curso superior, né? Mas depois, meu amigo, depois que tá julgado, não tem sala especial não, tá? É só antes de ser julgado. Depois que foi julgado, condenado, né? Aí já vai lá pro meio do neguinho já vira comum entre todos, tá? E reclusão para os profissionais que exercem atividade policial que vierem descumprir as normas legais. Então, você vai responder civil e criminalmente, tá? Se você cometer algum erro aí, algum delito ou provocar algum dano aí, que entendam que caiba uma ação sobre, entendeu? Vamos lá. Zelo profissional. O que é zelo, né, gente? O zelo é a forma que você lida com as coisas, que você trabalha, trata as coisas, né? De fazer bem feito, a organização que você vai ter de seus documentos, né? Tudo isso, tá? Quando fala assim, ó, o cara é zeloso, uma mãe zelosa com o filho, né? Ela cuida bem do filho em todos os sentidos, né? Não é somente deixar o filho limpinho, mas sim um filho educado, um filho que siga os valores e tudo mais daí, você entendeu? Que vai passar o conhecimento de vida para ele. Isso é ter zelo com alguém. E aqui a gente está falando em função de uma atividade, uma tarefa que você tem, né? Então, o termo zelo, nesse caso, né, refere-se ao cuidado que o mesmo deve dispensar na execução das suas tarefas em relação à sua conduta, documentos, prazo, tratamento dispensado às autoridades, aos integrantes da lide, aos demais profissionais, de forma que sua pessoa seja respeitada, seu trabalho levado a bom termo e, consequentemente, o laudo pericial contábil, o laudo e o parecer pericial contábil sejam dignos de fé pública, tá? Você está falando pelo juiz, tá? Então, você tem que se comportar conforme a sua responsabilidade. Se a sua responsabilidade é grande, você tem que ter um comportamento mais digno do que qualquer coisa, tá? Com relação ao zelo ainda, né? Nós temos aí, compreende, né? Cumprir os prazos fixados pelo juiz em perícia judicial e nos termos contratados em perícia extrajudicial, né? Inclusive arbitral, né? Que a gente fala muito da perícia, né? Quando é nomeada pelo juiz, mas você muitas vezes também vai ter a oportunidade de trabalhar fora do juiz, né? Você ali como um perito extrajudicial, tá? E a gente vai falar mais sobre isso, né? Sobre esses tipos, essas diferentes tipos de perícia, tá? Assumir responsabilidade pessoal por todas as informações prestadas, quesitos respondidos, procedimentos adotados, diligências realizadas, valores apurados, né? E conclusões apresentadas no laudo pericial contábil e no parecer pericial contábil, tá? Isso aqui, gente, valores apurados. O que é esses valores apurados? Você, né, vai levantar ali, né, na sua conclusão, se a gente está falando de uma perícia contábil, ela vai envolver valores, tá? Então, você vai ter que apresentar aí valores, né, que as partes querem entender, querem compreender, né, e como você chegou neles, tá? O perito contador também vai prestar os esclarecimentos determinados pelo juiz ou pelo árbitro, respeitados os prazos legais ou contratuais, tá? Olha lá, você pode dar uma resposta aqui, né? Entregar um seu laudo, e quanto mais bem, vamos lá, para pensar, você está lidando com alguém que não entende, porque se essa pessoa, se o juiz entendesse, ele não precisava de você para fazer serviço. Então ele não entende, ele pediu para você ir lá verificar aquelas situações que são os quesitos aí, né? Que você vai responder, tá? Os quesitos que vão ser respondidos, tá? E então, quando você responde isso,
pensa o seguinte, cara, eu estou dando resposta para alguém que não entende. Então, eu não posso usar uma linguagem muito técnica. Ou se eu usar, eu tenho que ter a linguagem técnica e uma linguagem explicativa, mostrando o que foi que eu encontrei, da onde que veio, por que que isso é assim, por que tem que ser assado, e embasando todas as suas informações. Olha, de acordo com o regulamento do imposto de renda, tal, lá no artigo número 158, inciso 3º, parágrafo único, diz o seguinte, né? Que é assim, assim, assado. Então, o entendimento aqui e tal, entendeu? Então, você está embasando. Por quê? Você está mostrando para o juiz que você tem conhecimento, fez o serviço bem feito, e está explicando para ele por que que aquilo é daquele jeito, tá? Por quê que tem que ser bem explicado? Porque é o seguinte, se chegar lá, o juiz olhar ali, e ele não entender, ele vai te chamar para explicar, tá? E aí é outra saída que você vai ter que ir lá para explicar para o juiz, ou para lá para, de repente, explicar isso para as partes, tá? Então, tome cuidado, porque se você não fizer direito, você vai ter retrabalho, tá? E retrabalho é algo que ninguém quer, porque é perda de tempo, né? E em qualquer coisa que a gente faça, tempo é dinheiro, tá? O perito contador assistente respeitará o prazo determinado pelo juiz ou contrato quando se tratar de perícia extrajudicial, bem como as normas do juízo arbitral. A transparência e o respeito recíproco entre o perito contador e o perito contador assistente pressupõem tratamento impessoal, restringindo os trabalhos exclusivamente ao conteúdo técnico, tá? Então, lá, tá trabalhando com um perito, tá? Se é flamenguista, o cara lá é vascaíno, nada de ficar trolando ele não, você entendeu? Tá? Nada. Deixa os vascaínos, a gente... lá fora é outra história, mas lá dentro, tá? Você não fala nada, ok? Tá? É porque assim, gente, a ideia é que o foco seja a, o, a resposta ao quesito, né? Então, a sua investigação, tá? Não mistura uma coisa com a outra, certo? O perito é responsável pelo trabalho de sua equipe técnica, a qual compreende os auxiliares para a execução do trabalho complementar do laudo pericial, né? E o parecer pericial, tais como a digitação, pesquisa, análise contábeis, cálculos e pesquisas pertinentes. Muitas vezes, né, os grandes peritos, muitas vezes, pega trabalhos grandes, na verdade o cara pode ser lá, ele se apresenta, né, faz pouco tipo de serviço lá, entendeu? Mas quem faz como diz, a parte pesada da coisa são os auxiliares, né? Que vão levantar todas as informações, vão analisar, vão levantar tudo isso e vão dar resposta para ele. Olha, isso aqui está certo, não está, isso aqui nós não encontramos, né? E aí a resposta final é dele, né? Ou seja, é aquele negócio, você trabalha e ele ganha fama, tá? Mas é assim que funciona, tá? Não tem como ser diferente. A auditoria também é assim. Quando o auditor faz, né? Vai lá, faz um levantamento, ele vê o que precisa, ele bota o auxiliar vai levantando tudo, e aí quando ele vem o auxiliar vem com a documentação, com a auditoria praticamente pronta, né, ele fala assim, vem cá, vamos dar uma olhada. Aí ali, pela habilitação que ele já tem, pelo tempo que ele tem como diz, de conhecimento, experiência, ele já levanta, olha, isso aqui, como é que você chegou nisso, né? Você perguntou isso? Isso? Não, não perguntei. Então você volta lá e pergunta, entendeu? Porque a pessoa já conhece o caminho das pedras, né? O perito pode valer-se de trabalhos realizados por especialista contratado para a realização de parte da perícia que exija conhecimento específico em outras áreas do conhecimento humano, tá? Você, igual eu disse, você não é obrigado a aceitar uma perícia quando você não tem competência para isso, né? Não tem conhecimento naquele assunto. E se lá dentro do seu assunto, quando você, mesmo você sabendo o assunto, tem alguma situação em que exige o conhecimento de outra pessoa, de outro perito, você pode aí se valer do trabalho dele, entendeu?
Tal obrigação assumida pelo perito perante o julgador ou contratante não exime o especialista contratado da responsabilidade pelo trabalho executado, tá? São exemplos de trabalho especialista, analista de sistema, atuário, tecnólogo, geólogo, especialista em obras de arte e outros avaliadores, tá? É interessante essa aqui, ó, especialista em obras de arte. Vamos lá, estou levantando um patrimônio, né? Aí tem uma obra de arte. Aí eu olho para mim aquilo lá, assim, para mim é só um monte de tinta jogada de qualquer jeito, tá? Eu não daria R$ 50 no quadro. Aí vem o especialista e diz, não, esse quadro vale 1 milhão. Você entendeu? Então, eu tenho que levantar, né? Ah, mas esse quadro pagou para ele por ele lá 100 mil na época. Beleza, mas agora, né, de acordo com o mercado, vale 1 milhão. Entendeu? Então, são situações, por exemplo, a empresa lá tem alguns carros, né, uns caminhões novos, mas tem uns caminhões antigos lá. Ah, um caminhão antigo não serve para a empresa. Beleza, não serve, mas para colecionador, quanto vale um caminhão desse? Tá? Ah, não, um caminhão desse vale mais do que um caminhão novo. Tá? Muitas vezes acontece. Tá? Entendeu? Então você vai se embasar. Aí o que diz aqui é o seguinte, ó, que o especialista que você contratou, ele é responsável por fazer um trabalho, né, decente, tá? Você é responsável pelo trabalho dele? É, mas ele é mais responsável também, porque ele tem que fazer um trabalho bem feito, tá? Vamos lá. Quando o perito faz, né, a contratação de serviço de profissionais de outras áreas, né, de outras profissões regulamentadas, ele deve certificar de que eles se encontram em situação regular perante o seu conselho, tá? Olha lá, você não é obrigado a estar regular no seu conselho? Agora você imagina aqui, eu preciso também saber se aquela pessoa que eu estou contratando para perito, se ele é regular. Vamos lá, se é um corretor de imóveis, ele tem que estar registrado no CRESSE. Se é um engenheiro, tem que estar registrado lá no CREA. Se é um médico, tem que estar registrado no CRM. E assim vai, você entendeu? E você vai ter que apresentar, né? Como você apresenta a sua certidão de regularidade, ele também tem que apresentar. Ah, o cara só não pagou a anuidade desse ano ainda. Não pagou, ele está irregular. Se ele está irregular, ele não pode, tá? Ele não pode. Então, vamos lá. Ó. Em quais situações, né? Aqui, ó, uma avaliação de engenharia, né? De medicina, entendeu? Ou de perito criminal em documentos, né? De cópia ou grafotecnia. Grafotecnia é para identificar ali se os dados, assim, a assinatura se bate ou não, você entendeu? Então, você precisa de uma pessoa habilitada. Ele pode ser o melhor profissional do mundo. Se ele não tiver habilitação, que comprove a habilitação dele, ele não serve, tá? Eu estava lendo do outro lado, eu achei que você estava vendo isso aqui, perdão. Então, avaliação de engenharia, né, de medicina, ou no caso de um perito criminal aí, né, um grafotécnico, no caso, entendeu? Ou, às vezes, né, a gente vê muito aí, o pessoal chama, tipo assim, eu tenho um vídeo aqui que comprova, aí chama lá um perito para ver, para analisar, ver se aquele vídeo não teve corte, não teve inserção de outras situações, né? Porque pode ser uma montagem, certo? O perito também pode valer-se de especialistas de outras áreas para a realização do trabalho, desde que parte da matéria objeto da perícia assim o requeira, né? Neste caso, o parecer do especialista será anexado ao laudo pericial contábil ou ao parecer técnico contábil, justificando as conclusões técnicas que o perito contador ou perito contador assistente chegaram sobre a matéria abordada pelo especialista. Também, né, você pode requerer ao juiz a nomeação de especialista de outras áreas, que se fizer necessário para a execução de trabalho específico. Neste caso, o especialista nomeado pelo juiz vai protocolizar, né, protocolizará o seu laudo em juízo, e o perito contador, o perito assistente, pode valer-se das apurações e conclusões ali constantes. Então, vamos lá. Tem as duas situações. Você pode, para poder emitir o seu laudo, né, você contratar um especialista. Ou você pode solicitar que o juiz contrate esse especialista, tá? E aí você faz uso do laudo dele. Então, aí o especialista, ele não vai estar vinculado a você, mas sim diretamente o juiz, assim como você. E aí sim, a partir do laudo dele, você pode aí finalizar o seu, tá?
Honorários, né? Parte boa, né? Interessante, todo mundo fica pensando, ei, né? Vamos ganhar muito, né? Depende, né? Depende de vários fatores, né? Tá? Ó, na elaboração da proposta de honorários, o perito deve considerar os seguintes fatores: a relevância, o vulto, o risco, a complexidade, a quantidade de horas, o pessoal técnico, o prazo estabelecido, a forma de recebimento e os laudos interprofissionais, entre outros fatores. Então, você vai ter que pensar em tudo isso para poder dar o seu laudo, né? Tá? O seu laudo vai ser relevante para a demanda, né? A quantia é muito grande ou é quantia irrisória, você entendeu? Ah, não, estão falando aqui de alguns milhões, algumas centenas de milhões. Opa, então, como diz, porque é o seguinte, para pensar, ó, o risco de você fazer uma caca e ser ferrado é grande, então você tem que cobrar muito por isso, tá? É mais ou menos isso. Às vezes o trabalho é o mesmo que fazer de uma coisa pequena, só que o risco de você tomar um prejuízo aí, se você fizer coisa errada, é muito grande, né? É muito maior. Então, eu vou cobrar de acordo com o risco, né? Tá? É a mesma coisa assim, olha, eu te pago R$ 10 para você levar um carro para mim daqui a Ceilândia. Depende de qual carro que é. Um Fusca, até que vai, o risco, né, é pequeno, né? Ah, não, vai ter que levar uma BMW. Opa, se a BMW bateu, tá lascado, né? Então, tá? É proporcional, tá? É muito difícil, vai ser muito complexo isso, vai exigir muitas horas, pessoal técnico capacitado, né? O prazo, qual que é o prazo? O prazo é muito curto, o prazo é estendido, tá? Como que eu vou receber isso? Tudo isso, né? Vou precisar de laudo de outros profissionais, tá? Tudo isso vai interferir aí no fator valor que você vai pedir, né? Tá? Ou que o juiz vai já determinar, né, e com base em outras situações. Mas geralmente você não, eu não, por esse valor eu não vou aceitar, né? E geralmente aí a perícia, né, geralmente é paga pelas partes, tá? A não ser quando a parte interessada como diz, fala que é pobre lá, né? Tem coisa de pobreza e aí quem paga é o Estado, tá? Vamos lá. O perito vai considerar, né, na proposta, as seguintes situações: relevância e valor da causa, prazo que ele vai precisar para executar a perícia, local aonde que vai coletar essas provas e vai realizar a perícia, né? Ele pode, por exemplo, ter que ir na empresa, né? De repente eu tenho que ir numa empresa e isso às vezes é fora do estado, né? Vamos pensar que possa ter uma perícia e é em filiais, a empresa tem várias filiais, entendeu? Então o trabalho aí vai ser grande, então você vai cobrar por isso, tá? Ah, você vai ter despesa de viagem, um monte de coisa, tá? E não é só falar, né? Depois você vai ter que apresentar para o juiz que tudo isso que você planejou aí, tudo que você projetou nessa proposta sua, que aconteceu, tá? Você já tem que pensar também, né? Que depois, olha só, que depois que você entregar ela pronta, podem haver a solicitação de respostas de quesitos suplementares. Vamos supor que você levou uma resposta para um quesito, de alguns quesitos, mas aí surgiu outras dúvidas, né? Tá? Então, você já coloca lá que se surgirem quesitos suplementares, né, esta não está contemplada na proposta original, que isso vai ser, vai ter que ser analisado à parte, porque isso depende do quesito, você não tem como saber o que eles vão perguntar depois disso. E qual que vai ser a dificuldade, a complexidade, o custo de levantar esses quesitos, né, tá? E quesito esclarecimento, vamos lá. Aí, lembra que eu falei para vocês? Retrabalho, você já explicou para o juiz e vai ter que explicar de novo? Ou para as partes? Aqui é quesito esclarecimento. Então, aqui no caso, você só vai explicar, vai dar detalhes do que você fez, tá? E não é fazer um novo trabalho, mas sim somente explicar aquilo ali, tá? Para eles entenderem como você chegou no resultado, naquele levantamento que você fez, tá? O levantamento dos honorários, né? O perito contador requererá o levantamento dos honorários periciais previamente depositados, né? Na mesma petição em que requer a juntada do laudo pericial nos autos, ou seja, já pede para antecipar o dinheiro que você vai ter gasto já, né?
Ele pode requerer a liberação parcial dos honorários quando julgar necessário para o custeio de despesas durante a realização dos trabalhos, né? Quando os honorários periciais forem aprovados por decisão judicial, eles podem ser executados judicialmente pelo contador em conformidade com os dispositivos do Código de Processo Civil. Despesas supervenientes, né? Nos casos em que houver necessidade de desembolso para despesas supervenientes, tais como viagens e estadas, né? Para a realização de outras diligências, o perito requererá ao juiz ou solicitará ao contratante o pagamento das despesas, apresentando a respectiva comprovação, desde que elas não estejam contempladas ali, né, na proposta inicial. Vamos lá, você não colocou, né, não sabia que teria que viajar, aí surgiu essa necessidade de viajar, então você pode solicitar para o juiz aí que sejam colocados, aí a pessoa seja bancada e depois você comprova isso, né, tá? Vamos lá, a gente falou do perito, vamos falar da perícia, né? A perícia tem a sua norma técnica, né? A gente tem a norma técnica profissional, né? Que é a PP, né? PP01, que é a profissional do perito. Agora a gente tem a técnica da perícia, a TP. Então, toda a NBCT, ela é a norma técnica, a NBCP é a norma profissional, tá? Então, quando a gente fala da norma técnica da perícia, né? Nós temos a perícia arbitral, né, aquela exercida sob o controle da lei da arbitragem. Perícia estatal é executada sob o controle de órgão do Estado, tais como perícia administrativa, de comissões parlamentares de inquérito, perícia criminal, Ministério Público. Perícia voluntária é aquela contratada espontaneamente pelo interessado ou de comum acordo entre as partes. O contador assistente pode, então logo tenha conhecimento da perícia, manter contato com o perito contador, pondo-se à disposição para o planejamento, para o fornecimento de documentos em poder da parte que o contratou e ainda para a execução conjunta da perícia. Tá? Pode ainda o assistente, né, logo após sua contratação, manter contato com o advogado da parte que o contratou, requerendo dossiê completo do processo para conhecimento dos fatos e melhor acompanhamento dos atos processuais no que pertine à perícia. O perito contador e o assistente, enquanto estiverem de posse do processo de documentos, devem zelar pela sua guarda e segurança. Isso é básico, né? Para a execução da perícia, o perito contador e o assistente devem ater-se ao objeto e ao lapso temporal da perícia realizada. Vamos lá. Olha, estamos analisando aqui um quesito que é de 2020, então, se é para analisar 2020, esquece 2019, esquece 2021, tá? Mediante termo de diligência, o perito contador e o assistente deverão solicitar por escrito todos os documentos e informações relacionadas ao objeto da perícia. Então, vocês vão solicitar tudo que precisa. Olha, eu preciso das notas fiscais emitidas pela empresa, né? Ou o arquivo delas, o acesso a esse arquivo delas, né? Que hoje, muitas vezes não vai pedir documento em papel, mas vai pedir em PDF ou o arquivo, né, de acesso de tal período, entendeu? Tudo aqui que for necessário. É uma perícia contábil aqui na folha de pagamento, então, olha, eu preciso aí dos registros dos funcionários, vou precisar aí das folhas de pagamento, dos recolhimentos de impostos, as coisas tudo, tá? Diligência é quando você fala de ir lá e buscar essa documentação. Então, você pode solicitar hoje. Tá? A eventual recusa, vamos lá, se você pediu alguma coisa e não estão te atendendo, né? Eventual recusa no atendimento de diligências solicitadas ou qualquer dificuldade na execução do trabalho pericial devem ser comunicadas com a devida comprovação ou justificativa ao juízo, em se tratando de perícia judicial, ou a parte contratante, no caso de perícia extrajudicial, tá? Então, você vai lá e fala assim, juiz, eles não quiseram me entregar, viu? Tá? Mas aí você envia e-mail, por exemplo, solicitando, né?
e a pessoa responde que vai arrumar, mas não vai e tal, entendeu? Ou não responde. Então, aí você mostra o juiz, olha, tá aqui, eu solicitei tudo, né? Fiz memorando, fiz aqui, protocolei uma solicitação de diligência e não estão atendendo, tá? Dei prazo para eles responderem, não responderam, tá? Vamos lá, o perito contador e o perito contador assistente manterão registro dos locais e das datas, né, das diligências, nome das pessoas que os atenderem, né, livros e documentos ou coisas examinadas ou arrecadadas, dados e particularidades de interesse da perícia, publicando a documentação examinada quando julgar necessário e possível, né, juntando a prova mediante original, cópia ou certidão, tá? Então, você vai ter que montar mesmo um dossiê de tudo que você fez ali, tá? Quando você foi na empresa, quando você fez essa diligência, com quem que você conversou, quem te atendeu, o que você analisou, quais foram os livros, quais foram os documentos que foram examinados, quais foram os documentos que você solicitou que eles te entregaram, né? E você vai levantar um todo mesmo. Por quê? Porque você vai ter um relatório, você vai ter o seu laudo pericial no final, mas você tem um relatório de tudo aquilo que você fez. Porque aquele laudo que você emite no final, ele não aparece do nada, ele não vem assim do nada. Ele tem um motivo de existir. Você desempenhou um trabalho para chegar nele, tá? Ó, aí você, como perito, né, tem que documentar tudo aquilo que você entender como é relevante, né, que serviu de suporte à emissão do seu laudo, que é a emissão do seu laudo nada mais é que a conclusão, né, tá? Por meio dos papéis de trabalho, que foram considerados relevantes para proporcionar as provas, visando aqui, fundamentar o laudo ao parecer e comprovar que a perícia foi executada de acordo com as normas legais e as normas da perícia contábil, tá? Então, você vai levantar tudo isso que precisa, né? Você vai demonstrar o que você fez, como você fez, o que foi analisado, tá? Por quê? Porque você vai dizer lá que, conforme vamos supor, o resultado da sua perícia, ele tem que ser muito bem fundamentado para evitar qualquer questionamento por uma das partes, tá? E na medida que você deixa ali bem discriminado, que você levantou tudo isso, que isso você verificou tudo, né? Então, as partes, elas não têm mais o que fazer, elas não têm como te questionar com relação a isso, tá? E até mesmo, de acordo com o que você levantar, você evita até aqueles outros quesitos suplementares, tá? De ter que pedir mais alguma coisa. Não, podia ver, não, mas já foi visto. Ó, dentro desse trabalho foi levantado tudo isso. Lógico, podem tentar responder outra coisa, mas às vezes essa outra coisa já está respondida naquilo que você levantou, tá? Ou se você precisar fazer um outro, responder outro quesito, às vezes a documentação que você já levantou, com ela mesma você já consegue responder tudo, tá? Procedimentos da perícia, né? Visam fundamentar as conclusões que serão levadas ao laudo pericial ou ao parecer pericial, né? E abrangem total ou parcialmente, segundo a natureza e a complexidade da matéria, né? Do exame, da vistoria, da indagação, investigação, né? E arbitramento, mensuração, avaliação e certificação, tá? Então, de acordo com o que você vai fazer, você vai ter todo um procedimento, né? Por isso que a gente fala que o perito ele tem que ser um especialista, tá? O cara que já domina aquele assunto, por quê? Imagina que você vai fazer uma perícia e você já tem que pensar em tudo que você vai precisar fazer até você chegar no resultado final, tá? Não é simplesmente falar para o juiz, não, eu vou lá na empresa e eu vejo o que eu preciso. Não, né? O que você vai levantar, o que você vai precisar, né? E, tipo assim, você vai ver, né, de acordo com a complexidade da empresa, o tamanho da empresa, você vai saber o quanto de documentação que você vai envolver. Então, uma coisa é você fazer uma perícia, de repente, numa empresa pequena, tem, vamos supor, 5 funcionários. Na outra, você fazer uma perícia numa empresa que tem 200 funcionários.
Então, imagina o trabalho que você vai ter, o tempo que você vai demandar para isso, né, para analisar, né? Então, você vai precisar ter conhecimento, ter bagagem para fazer isso, tá? E olha, você chega lá, o juiz te dá um prazo, né? Ah, não, esse prazo dá para cumprir. Você tem que cumprir, né? As audiências são marcadas já tendo com base que você vai cumprir a sua parte, tá? E olha lá, hoje como é que funciona? Você tem a sua parte, você tem o seu laudo, você emite o seu laudo, o juiz vai anexar o seu laudo no processo. As partes têm que ter um tempo hábil para tomar conhecimento do seu laudo, para poder levantar algum questionamento, alguma indagação sobre aquilo ali, tá? Então, a sua responsabilidade com relação a isso é muito grande, tá? Então, você precisa ter conhecimento profundo, né? Ah, eu saio daqui da faculdade, eu vou ser perito. Olha, toma cuidado. Pode ser? Pode, tá? Eu não falo não para ninguém. Agora, toma cuidado, porque precisa ter conhecimento, né? Às vezes você fala, não, eu vou lá, eu vou esperar para ver o que... Se sair alguma coisa do que eu domino, eu faço. Beleza, é ótimo, é uma alternativa, né? Só que aí você vai ter que ficar falando pro juiz, né? Não, sou juiz, ó, isso aí eu não entendo não, tá? Não, esse aí também eu não entendo não, esse outro também não, tá? Então tome cuidado, tá? Para não se queimar. Ó, vistoria é a diligência que objetiva a verificação e a constatação de situação, coisa ou fato de forma circunstancial, tá? A indagação é a busca de informações mediante entrevista com conhecedores do objeto ou fato relacionado à perícia, tá? Então, tudo isso, né, você pode usar todos esses procedimentos, tá? A investigação é a pesquisa que busca trazer ao laudo, né, pericial, um parecer ou parecer pericial, o que está oculto por quaisquer circunstâncias, né? O arbitramento é a determinação de valores ou solução de controvérsia por critério técnico. Vamos lá. As duas partes não chegam a um valor comum, um consenso. Então, pode ser, quando fala assim, então o juiz arbitrou o valor aí, né? Então, ele arbitrou, ele disse, olha, eu entendo que o valor correto seria esse, tá? Então, foi arbitrado. É igual quando fala assim, o juiz determinou o valor como é que fala? Para liberar o preso quando da fiança, né? Eles usam muitas vezes o termo arbitrou, tá? Por quê? Pode ver que várias situações, né, que são parecidas têm resultados diferenciados, né? O juiz vai levar em conta ali o risco dessa pessoa fugir, né? O risco dela, a culpabilidade que ele entende ali, tipo assim, o dano que provocou na sociedade em si, entendeu? De repente, vamos pensar, num acidente de trânsito, o cara atropelou um homem, né? Aí a outra pessoa atropelou um idoso, ou atropelou uma família, ou uma mulher com uma criança. Então, o juiz leva muito isso, o que a sociedade que espera, né, em função daquilo ali, tá? Ainda nos procedimentos, né, nós temos a mensuração, né, que é o ato de qualificação e quantificação física de coisas, bens, direitos e obrigações, né? Olha, quero mensurar aí quanto que eu tenho de direito para receber. Você vai levantar todas as suas duplicatas a receber, entendeu? Ou quanto que eu tenho de patrimônio, né, de bem, de imobilizado, vai levantar isso, vai mensurar, vai dar valor a isso, tá? A avaliação é o ato de estabelecer o valor de coisas, bens, direitos e obrigações, né, despesas e receitas, avaliar mesmo, né, muitas vezes aqui você vai usar alguém especialista nisso, ou um valor de mercado, né, a empresa tem aqui 3 carros aqui, né, ano 2010, por exemplo, está registrado no contábil por 50 mil reais cada um. Aí você vai avaliar de que forma? Vamos lá, vamos pegar a tabela FIP. O que diz a tabela FIP para esse carro, para esse modelo, né? Aí tudo isso que você utilizar como ferramenta, né, como papel de trabalho, tudo isso você vai trazer, né, vai montar dentro do seu material, e aí você, na hora de dar o laudo, né, olha,
você vai lá, vai ter o valor total do patrimônio, né, e uma tabela, né, olha, esse veículo, conforme a tabela FIP, né, de tal data assim, assado, disponível no site tal, né, o valor desse veículo é X, o valor desse outro veículo é Y, e por aí vai, tá? Eu tive aqui, precisei de avaliar um imóvel, então eu trouxe aqui, tem um laudo aqui anexado de um corretor de imóveis, que esse bem vale tanto, tá? Então, você vai colocar tudo isso ali, tá? São todos papéis de trabalho, tudo que você usou para fomentar ali a sua decisão, né, o seu laudo, é papel de trabalho, tá? Certificação é o ato de atestar a informação trazida ao laudo pericial contábil pelo período contador, conferindo caráter de autenticidade pela fé pública atribuída a este profissional, tá? Planejamento, né? Planejar uma perícia, né, nada mais é que pensar ela, né? Tudo aquilo que você vai fazer, tá? Por isso que eu falo para vocês que para ser perito, a pessoa tem que ter muito conhecimento, né? Que tem que saber como que vai, né? O que vai acontecer nisso tudo, tá? O que vai precisar ser feito. Então, não é você ir descobrindo, não. Você já sabe o que vai acontecer, tá? Então, eu vou passar por isso, tal, entendeu? E você vai levantando, tá? E como que eu faço para aprender isso? Vamos lá. Você vai trabalhar na área, vai ver qual área que se identifica mais, né? Não, eu gosto muito do fiscal, ou eu gosto muito do contábil, eu gosto muito do departamento pessoal, ou e por aí vai, tá? Então, você vai busca trabalhos desenvolvidos em cima dessa área, tá? E ver como é que foi desenvolvido. Olha, a pessoa levantou isso, né? Esses vários pontos aí você já começa, olha, eu preciso aprender sobre isso, né? É um fiscal, né? Na contabilidade fiscal, eu preciso ver os tributos, essas coisas tudo, então eu vou ter que aprender o quê? Olha, eu vou ter que conhecer legislação, sei lá, de IPI, de PIS, de COFINS, de imposto de renda, saber como é que apura isso, como é que apura aquilo, entendeu? E aí você vai se capacitar para isso. Aí você vai saber, o que eu preciso para apurar o PIS e COFINS, né? Então, o que eu vou ter que levantar? Eu preciso apurar a questão de IRPJ, como é que eu faço? Não, é a questão de SPED, a questão de ECD, ECF, e por aí vai, tá? Então, você busca saber o que faz parte dessa perícia, né, de um quesito desse, e o que você precisa saber, ter conhecimento para poder se habilitar a isso, tá? Então, o planejamento é a etapa do trabalho pericial que antecede tudo que você vai trabalhar. É o seu planejamento, entendeu? No qual o perito estabelece os procedimentos gerais dos exames a serem executados, né, do âmbito judicial, extrajudicial, para o qual foi nomeado e indicado o contratado, elaborando a partir do exame do objeto da perícia. Então, você vai lá e vai identificar com o juiz qual que é o que eu tenho que investigar. A juiz vai te passar, você tem que investigar isso. Aí você vai investigar, saber que tamanho que é a empresa, como é que é. Aí você vai ver como que você tem que trabalhar, tá? Vamos lá. O planejamento da perícia é um procedimento prévio, abrangente, que se propõe a consolidar todas as etapas da perícia. Já o programa de trabalho é uma especificação de cada etapa que você vai realizar e deve ser elaborado com base nos quesitos ou no objeto da perícia, tá? Então, você tem um programa de como que eu estou fazendo, né? Antes é como que você fez, tá? Como você pensou que ia fazer, na verdade. Os objetivos do planejamento da perícia, né? São conhecer o objeto da perícia, definir a natureza, a oportunidade e a extensão dos exames a serem realizados, né? Em consonância com o objeto da perícia, estabelecer condições para que o trabalho seja cumprido no prazo estabelecido, identificar potenciais problemas e riscos que possam vir a ocorrer no andamento da perícia. Identificar fatos que possam vir a ser importantes para a solução da demanda, de forma que não passem despercebidos ou não recebam a atenção necessária. Identificar a legislação que é aplicável ao objeto da perícia. Lembra, professor?
vai ter que conhecer muito, né, de toda a legislação que é inerente. Por quê? Porque você, na hora de fundamentar, né, as suas respostas, o seu laudo, você precisa dizer por que que é isso, né? Tá? Não é simplesmente dizer, ah, não, o cálculo está certo. Não está certo por quê? Porque conforme tabela do, sei lá, um cálculo de INSS, conforme tabela do INSS atualizada pela medida provisória, pela instrução normativa, não sei o que, tal, né? É assim que faz, tá? Estabelecer como vai fazer a divisão de tarefa entre os membros da equipe de trabalho, sempre que o perito necessitar de auxiliares, né? E facilitar a execução e a revisão do trabalho. Você, como perito, é responsável por tudo. Uma coisa interessante, né, para se aprender é justamente essa, né? Você ser aqui, ó, quando você não tem conhecimento, você entrar como auxiliar, tá? Trabalhar numa empresa grande aí, uma firma de contabilidade grande, no caso, que tenha departamento de perícia, de auditoria, porque você vai desenvolver ali já competências, né? Para quem sabe um dia, né, você se sinta aí seguro de assumir uma responsabilidade, no caso, como perito, né? Tá? Enquanto o planejamento de perícia é um procedimento prévio, abrangente, que se propõe a consolidar todas as etapas da perícia, o programa de trabalho é uma especificação de cada etapa a ser realizada e deve ser elaborado com base nos quesitos no objeto da perícia, né? O planejamento deve ser revisado e atualizado sempre que fatos novos surjam no decorrer da perícia. Você pode, de repente, se planejou fazer de uma forma, mas a coisa se tornou mais complexa, ou você identificou alguma coisa ali que você precisa adequar o seu planejamento, tá? Nada é engessado, certo? O perito, na fase de elaboração do planejamento, com vistas a elaborar propostas de honorários, deve avaliar os riscos decorrentes de responsabilidade civil, despesas com pessoal e encargos sociais, depreciação de equipamentos e despesas com manutenção do seu escritório, tá? Por quê? Você está executando trabalhos onde você precisa pensar em tudo isso, porque senão você pode incorrer aí, tá? E tecnicamente em ter prejuízo, tá? Então você tem que levantar tudo isso. E imagina, você deu para o juiz, você disse para ele que você conseguia fazer, sei lá, olha aí, por 50 mil reais um trabalho desse. E de repente você identifica lá que você vai gastar, que aquilo que você planejou ali, tudo, vai sair mais caro que você pensava. E não tem nada além do que você pensou, tá? Então, o juiz vai fazer, opa, peraí, mas você me passou esse preço, e como é que vamos fazer, né? Tá? Vai ser complicado de você dizer para ele que você errou na hora de fazer o seu planejamento financeiro em cima disso, tá? Vamos lá. Cronograma, né? Na verdade, quem fez aí TCC, né, TCC 1, já montou no final o cronograma lá de execução do TCC 2, né? Tá? Quando que você vai levantar, fazer né, a parte já fez, na verdade, né, de levantar o seu problema, levantar os seus objetivos, né, geral e específico, onde você vai montar sua metodologia, o seu desenvolvimento. Então, você tem ali um passo a passo. O cronograma aqui é a mesma coisa. Você vai no cronograma colocar, né, quando você vai fazer cada coisa, quanto tempo vai levar em cada um, tá? Você vai a sua programação de uma maneira lógica, né, com prazos, para ver, né, como você está saindo aí. E também vai passar para o juiz, né? Tá? O planejamento da perícia deve evidenciar as etapas e as épocas em que serão executados os trabalhos, em conformidade com o conteúdo da proposta de honorários a ser apresentada, incluindo-se a supervisão e a revisão do próprio planejamento, dos programas de trabalho, quando aplicáveis, e até a entrega do laudo. Aqui, gente, é importante porque é assim, ó, não, eu vou colocar aqui que eu vou gastar, sei lá, a gente nunca fala em dias, tá? A gente fala em horas homem, tá? Então, tipo assim, você tem um custo, vamos pensar aí, de R$ 30 por hora homem, vamos dizer assim, fazer uma perícia, uma ideia, tá? Então, você vai precisar
num período aí de 5 dias, né, você vai ter que trabalhar, vamos supor assim, 5 horas por dia, são 25 horas, né, só que são duas pessoas, então são 2 pessoas, são 50 horas, tá? Ó, esse custo aqui é tanto, né, porque eu já vou ter um custo de 2 pessoas. E você tem que ser muito bem assertivo nisso, porque imagine o seguinte, o cara está pagando por 2 profissionais e de repente você coloca um só e esse um só dá conta de fazer. Quer dizer, você errou na sua programação. Ele pode questionar isso para o juiz. Olha, ele programou que iriam trabalhar 2 pessoas e só foi um só e executou do mesmo jeito. Tá? Quer dizer, você super avaliou o seu trabalho. Tá? Então tem que ter esse cuidado. E isso em todas as etapas. Tá? E por final, né, quando a gente fala em norma profissional do perito, né, e da perícia em si, né, nós temos o que? A conclusão do planejamento, né? Que é quando o perito contador completa todas as análises preliminares, né? E ele vai fazer o quê? Apresentar lá no final, né? Tudo aquilo que ele se propôs a fazer, né? Nas preliminares, dando origem, quando for o caso, a proposta de honorários, né? Nos casos em que o juiz ou o árbitro não tenha fixado previamente honorários definitivos, aos termos de diligência e aos programas de trabalho. E aonde ele vai apresentar lá depois o seu quesito, tá? Ele vai programar tudo, né? A conclusão de tudo isso para mostrar como ele vai chegar até o laudo pericial, tá? Então, tudo que ele vai desenvolver aí, certo? Pessoal, alguma dúvida? Muitas, né? Esse tema, ele é bem prático quando a gente, tipo assim, pega alguma questão que a gente analisa, tá? Porque, assim, ele envolve nada mais, nada menos que ética, né? Ele envolve responsabilidade, ele vai envolver planejamento e execução, tá? Então, nós temos que pensar nesses 4 tópicos, né? Ética e responsabilidade, né? Então, quando a gente fala em ética e responsabilidade, a gente já pensa o seguinte: o que é responsabilidade? Quando eu assumo algo, eu sou responsável por resolver isso. Então, se eu sou responsável, eu já entendo aí dentro que dentro da responsabilidade está a minha competência. Porque eu não tenho como assumir uma responsabilidade se eu não tenho competência para isso, tá? A ética é eu fazer aquilo, fazer o meu melhor em toda situação que envolver, né? Pode não ser o melhor resultado, mas é o melhor resultado que eu poderia entregar naquele momento, tá? O planejamento é você pensar para frente, pensar em tudo que você tem que fazer, né? Todos os pontos, tá? Vamos lá, quando você pensa em construir uma casa, tá? Primeira coisa, vamos lá, você vai pensar, você tem competência para fazer isso? Tá? A sua responsabilidade está aí. Ah, não, eu não sou competente, daí eu contrato alguém para fazer. Aí você vai pensar nessa casa, você vai planejar ela. Ah, eu planejo uma casa. Eu até hoje nunca vi uma casa começar do telhado, tá? Ela começa sempre do alicerce, né? Na verdade, ela começa da terraplanagem, né? Terraplanagem, na verdade, fala do terreno, tá? Aí depois que ele está terraplanando, eu vou fazer o alicerce. Depois de alicerce, eu começo a levantar paredes. Depois de paredes, né? Aí sim eu venho madeiramento e venho telhado. Aí eu tenho um passo a passo. Imagina, quando a gente faz isso, finalmente, o acabamento da nossa casa, aqui seria o nosso laudo pericial. Bom, o que eu preciso fazer para chegar até ele, tá? E a execução, né? Que a execução é fazer aquilo que se propôs a fazer, tá? No tempo que se propôs a fazer, dentro das condições que se propôs a fazer. Então, quando a gente vai fazer um planejamento de perícia, né? Vai envolver tudo isso, tá? Por quê? Porque o juiz, ele é o contratante, tá? Ele, o juiz, é o cara que não consegue fazer a casa, ele não tem habilidade de fazer a casa, então ele te contratou para fazer essa casa, tá? E você vai ser responsável por tudo. Ah, mas eu sozinho não dou conta de fazer a casa. Não, você arruma os ajudantes, tá? Que são os auxiliares, tá? Então, ele quer, olha, essa casa tem que ser feita, né? Essa casa tem que ser muito bem feita, bem ser planejada e tem que ser bem executada, porque no final eu quero uma casa perfeita, tá?
E você vai ter alguém do lado que vai te acompanhar, que seria o perito assistente. Ele vai te acompanhar na execução dessa casa. E ele vai, a cada tijolo que você coloca, ele vai analisar junto, ver se está correto aquilo ali. Qual a lei que permite colocar aquilo ali, entendeu? Aquele entendimento. Então, esse pensar que a gente tem, se a gente fazer essa analogia com a construção de uma casa e sendo o juiz o dono dessa casa, aquele que é um resultado final, né, nos leva sempre a pensar, tá? Quando eu entregar esse telhado, esse acabamento pronto, a minha casa vai ser de concreto, minha casa vai ser de madeira, ou minha casa vai ser de palha, né? Como os 3 porquinhos. Que tipo de profissional sou eu? Que tipo de laudo eu vou entregar no final, tá? É o resultado do meu trabalho, tá? E isso aí, né? E o juiz vai ser tecnicamente o lobo mau que vai fazer o teste dessa casa, né? O juiz não, minto. Quem vai fazer o teste da casa são as outras partes, né? Que às vezes vão aí questionar o seu trabalho, né? E se o seu trabalho for muito bem feito, ele não vai ter nenhum problema. Agora, se ele não for, né? É por isso que nós precisamos buscar, né? Além de ter o conhecimento nas normas de parte de perícia, para ser um perito eu preciso ser especialista em alguma área, tá? Agora vamos lá. Quem é especialista em uma área sem fazer nenhuma pós-graduação depois, né? Ninguém, né? Certo? Pessoal, deixa eu passar aqui uma informação para vocês, que eu já até passei lá no grupo, né? Tá aqui, desafio nota máxima, né? Para vocês, quem tiver feito ele aí no portal até dia 10/3, a gente sabe que parece que ele vai renovando, né? Vai tendo novas questões, mas até o dia 10/3, o que a gente me passa uma resposta ali, um retorno, né? De acordo com a pontuação que vocês tiver ali dando ok, né? Já vai contar os 300 pontos da parcial. Então, a parcial vai ser feita dessa forma, tá? A gente não vai ter uma atividade lá, né? Vai ser feito com isso aí. Lógico, vamos desenvolver atividades com vocês, né? Eu tenho 1000 pontos aí para distribuir, 300 já estão distribuídos aqui dessa forma, tá? E, se eu não me engano, a oficial 1 já é dia 5 de abril, né? Na semana dia 5 de abril. Então, pensando aqui, nós temos segunda-feira já que dia? Dia 8, né? Então, temos 8, 15, 22, 29. Temos 4 semanas aí, né? Nesse meio termo. A semana do dia 8, do dia 15. Vocês têm que fazer tudinho. Aí depois, de repente, a gente pensa na frente outra situação aí para dar mais esses pontos. Mas aí eu já tenho 700 pontos para distribuir para vocês nessas 4 semanas que estão aí, né? Sem contar, por exemplo, hoje, que já tem uma atividade para vocês fazerem lá no portal, só que, se eu não me engano, ela vai abrir só 9h30, né? Mas é uma questãozinha simples para vocês analisarem, tá? É só um falso e verdadeiro. Só que tomem cuidado com esse falso e verdadeiro, tá? Ok? Alguma dúvida mais aí? Ó, como já me perguntaram, até, professor, a faculdade não faço nada. Gente, a faculdade está seguindo os decretos. Então, se nós temos um decreto aí, né, prorrogando qualquer abertura de aula presencial somente para abril, então até comecinho de abril nada muda. A gente vai continuar tendo as nossas aulas somente pelo modo remoto aqui, tá? A gente não vai ter aquela aula que estava sendo programada de ser híbrida, né? Ser ao mesmo tempo, híbrida não, ia ser dupla, né? Uma aula ao mesmo tempo ser remota e ser presencial. Tá? A gente daria ela presencial dentro da sala de aula com transmissão para quem quisesse ficar em casa remoto. Então, isso até qualquer mudança de decreto, isso está suspenso. Então, a gente vai continuar aí dessa forma de remoto, ok? Glória. Isso, tipo assim, até porque, gente, vamos lá, uma coisa é o planejar, né, da faculdade, a outra é o Covid aí acompanhar, né, essa situação, entendeu? E nós estamos aí em momentos aí delicados, né? Segundo algumas informações que eu andei vendo, né? Tipo assim, de outubro para cá foram fechados 7.000 leitos de UTI no Brasil todo, né? No Maranhão, o Maranhão perdeu 216 leitos de UTI, que tipo assim, a coisa melhorou lá atrás, que eles fizeram? Desativar os leitos de UTI, entendeu? Em vez de segurar, né? E aí veio a segunda onda agora, um pouco pior do que a outra, né? Que a gente vê que os números aí são mais cruéis, vamos dizer assim, do que no auge lá de maio, de junho, né, do ano passado, tá? E com
e sem uma vontade política para resolver a situação nesse quesito de dar suporte, né? Mas, como eu disse, a gente vai sobreviver, com a graça de Deus, tá? Deixa eu baixar a lista de presença de vocês aqui, tá? Para saber quem que estava aqui hoje. Deixa eu ver se tem mais algum nome aqui, fora o filho, né? Filho Pedro. Deixa eu ver se tem mais alguém com nome doido aqui que eu não consigo saber. Eu tenho 2 Zé Carlos, é o mesmo, né? Júnior Oliveira. Tá. Tem a V. Elia Almeida. Conheço. Não, beleza, gente. Então, Sem você. gente, da minha parte por hoje é isso, tá? Deixa eu aqui encerrar a gravação. Hoje ainda eu posto essa gravação.